A data FIFA acabou e o Brasileirão está de volta para sua reta final, onde a gente vai definir os campeões e também os rebaixados. E claro, vai definir também quem vai ganhar suas ligas no Cartola. E aí, nesse vídeo aqui, eu vou passar dicas em todas as posições, tanto aquelas mais seguras como aquelas mais ousadas para você poder se diferenciar, tirar pontos do líder e ganhar suas ligas. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo da rodada 35 aí do Cartola FC 2023. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola, o Cartola Express também, sempre focado muito na análise de dados, na análise das estatísticas, para aumentar o nosso potencial de imitado, né? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, né? E daí, sem mais enrolação, já vou compartilhar a tela aqui com vocês para falar um pouquinho da rodada 35. Depois de um tempão aí de data FIFA parado, o Campeonato Brasileiro tá voltando agora, né? Aliás, já voltou com alguns jogos aí. Cruzeiro e Vasco jogaram ontem, né? Enfim, tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, né? Ainda tem alguns jogos atrasados. Hoje jogam Fortaleza e Botafogo. E joga também Flamengo e Bragantino. Dois jogos muito importantes para a briga pelo título, né? E amanhã, isso mesmo, amanhã, na sexta-feira, começa a rodada 35. Mas Corinthians e Bahia não valem para a rodada, tá? Então, até no primeiro vídeo que eu fiz lá na outra terça-feira, esse vídeo a gente vai atualizar aquelas dicas, né? Eu falei de jogadores do Corinthians, infelizmente não vai valer para a rodada, né? E a rodada vai começar efetivamente pro Cartola no sábado, com Atlético Paranaense e Vasco, jogo às 7h30, tá? Então, a gente vai ter live lá no nosso canal aqui, né? Então, não deixem de ativar o sininho. Lá a gente monta o time final do canal, tira as dúvidas personalmente com vocês ali, personalizadamente, né? Tipo, vocês mandam o time, eu vou analisando ali, então vale bastante a pena, tá? Deve começar ali por volta das 5h30, 6 horas. Então, ativem o sininho para não perder, tá? E aí tem os outros jogos da rodada aqui. A rodada termina lá na segunda-feira com Goiás e Cruzeiro, né? Mas é basicamente isso. Vamos passar aqui para as dicas por posição, né? Lembrando, eu já fiz um vídeo na terça-feira passada lá, fazendo análise dos confrontos. Fiz também um vídeo falando especificamente sobre os atacantes, em que a gente utilizou inteligência artificial para escalar o ataque. Lá no finalzinho do vídeo, eu vou fazer um resuminho do que foi o vídeo lá de atacantes para passar as melhores opções para vocês, tá? Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu vender todo o nosso time aqui no Cartola, né? Que a gente já tinha escalado da última vez para a gente poder atualizar, né? Então, vou vender todo mundo aqui e a gente vai atualizando. Eu vou começar pelos goleiros e vocês sabem que a gente gosta de usar as estatísticas, né? Vocês vão ver que, prometo para vocês, que não vai ter ninguém que passa mais estatística do que a gente aqui no canal, né? Então vamos lá, começando com a nossa tabelinha tradicional aqui de goleiros da rodada, né? Eu monto essa tabela para todas as posições, e eu acho que é bem interessante a gente olhando, e eu vou mostrar a de goleiros mais expandida, porque a gente já fala um pouquinho sobre os SGs para a rodada, tá? Então vamos lá, primeiro falando um pouquinho sobre os SGs, eu tenho um dossiê aqui que eu monto com várias estatísticas, né? Até deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, é, em que eu trago todas as estatísticas da rodada, né? Tem os melhores SGs, análise dos confrontos, desempenho do time nos últimos 5 jogos, gols marcados e gols sofridos, enfim, bastante coisa. Eu uso tudo isso para selecionar os principais jogadores de cada posição e fazer uma comparação detalhada sobre eles, tá? Então, por exemplo, selecionei aqui 9 goleiros que eu acho que podem ser interessantes. E falando um pouquinho sobre os SGs, eu coloco nessa tabela número de gols sofridos do time nos últimos 5 jogos, número de SGs que ele conquistou, número de SGs que o adversário cedeu e quantos gols o adversário marcou também, tá? Tudo isso para falar um pouquinho sobre os SGs. Essa rodada tá bem complicada aí de destacar SGs. Talvez a gente pudesse destacar o São Paulo aqui, que nos últimos 5 jogos em casa conseguiu segurar 3 SGs. Aliás, nos últimos 3 jogos, o São Paulo não tomou gol. Se a gente pegar os últimos 5 jogos, foram só 5 gols sofridos, tá? Então, São Paulo vem tendo um desempenho bom. O Cuiabá é um time que toma poucos gols, mas também faz poucos gols, então seria um SG legal. O problema aqui do Rafael do São Paulo, apesar de ele ter um SG bem viável para a rodada, é que o time do Cuiabá finaliza muito pouco, tá? Eu trago aqui o número de defesas cedidas pelo adversário, quantas a média de pontos que cede para cada um dos goleiros. Então, apesar do SG bom, o time do Cuiabá não tem conseguido ceder tantos pontos para defesas. E o Rafael também é um goleiro que não faz muitas defesas, tá? Então, seria um SG possível, mas com probabilidade menor de defesas. A gente tem Tadeu e Rafael Cabral, os dois com um SG viável, tá? O Cruzeiro é um time que faz poucos gols e toma poucos gols, então por isso eu acho que os dois têm potencial legal aí de SG, mas um pouco mais ousado.
Os dois têm um potencial de defesa legal, tanto o Goiás como o Cruzeiro finalizam bastante, tá? Então, Rafael Cabral e Tadeu seriam um goleiro um pouquinho mais ousados aí para a rodada. Mas para mim, o top 5 de goleiros são esses 5 que eu destaquei aqui, tá? Eu coloquei o Lucas Perry, porque muita gente me perguntou sobre ele. Você vê que as estatísticas dele tá tudo vermelhinho aqui, tá? O Santos tem cedido pouco ponto, o Lucas Perry desempenhando muito pior aí nos últimos jogos, então vou descartar eles aqui, tá? Se você quiser goleiros mais ousados, seriam esses 3 que eu destaquei. Mas os 5 principais são Everson, Cleiton, Everton, Fábio e Rossi, tá? O Fábio mais pensando no SG, tá? O time do Fluminense tem segurado alguns SGs em casa, é o melhor mandante, tá? Mas destaque aí que o time do Curitiba não tem cedido muitos SGs e tem finalizado pouco, tá? É o time que menos cede ponto para goleiro. Então, o Fábio já ficaria mais abaixo aí. Me agrada muito o Rossi, tá? O time do América Mineiro tem finalizado muito mesmo, tá, pessoal? Muito, assim, ó. Nos últimos 5 jogos são 21 defesas cedidas. Em todos os jogos o goleiro fez mais de 3 defesas, tá? E o Rossi é um goleiro que faz bastante defesas. Só tomar cuidado também. O América Mineiro, vários jogos tem tirado SG. Se o Rossi conseguir segurar SG, é um ótimo goleiro para a rodada. Talvez seja o goleiro mais seguro aí, né? A gente tem o Everton interessante aí também, com potencial de SG legal aqui, tá? O time do Fortaleza também finaliza bastante, tá? Então, o Everton é um goleiro interessante para a rodada. E aí, goleiros mais ousados, a gente tem o Cleiton e o Everson. O Bragantino e o Atlético Mineiro são as melhores defesas. Enfrentam times que têm feito muitos gols, então vai assistir um pouco mais ousado aí, né? O Internacional tem marcado muitos gols, assim como o Grêmio. Mas destaque principalmente para o Inter, que tem finalizado bastante, tá? E tem cedido bastante ponto para goleiro. Então, o Cleiton pode ser um goleiro um pouquinho mais ousado aí, tá? Então, esse é o nosso destaque aí de goleiros. Para fazer um resumo escalar, se você está procurando um goleiro mais seguro aí para a rodada, é o Rossi do Flamengo, tá? Você quer um goleiro um pouco mais ousado para se diferenciar, tirar pontos? Me agrada bastante o Cleiton do Bragantino e o Everton do Palmeiras, tá? Seriam esses os principais. E aí, para fechar um top 5, teria ali o Fábio do Fluminense, mais focado em SG, e quem sabe um Everson aí focado em defesas também pode ser interessante, tá? Tá aqui alguns outros goleiros aí que podem ser viáveis para a rodada, mas já é um pouco mais ousado, tá? Para mim, o top 5 de goleiros é esse aí, tá? Então, escalamos o Rossi aqui, vamos na segurança dele aqui. Quem sabe a gente não puxa um Cleiton lá para frente, né? Vamos falar um pouquinho sobre os zagueiros aqui para a rodada, pessoal? Aliás, só para falar uma estatística interessante do Cleiton, né? O Cleiton e o Rossi, né? São os dois goleiros naquela estatística que a gente traz no Football Reference que mais tem porcentagem de defesas feitas. Então, no número de chutes que vão contra o gol deles, são os goleiros que mais geram um percentual de defesa realizado, tá? Então, mesmo que eles tomem o gol, é difícil de que eles negativem. Por isso que Rossi e Cleiton são os melhores goleiros aí para rodar, na minha opinião, tá? Mas vamos falar aqui um pouquinho da defesa. E daí deixa eu trazer aqui nossa tabelinha de zagueiros para rodada. Lembrando que a gente usa muito o Cartola FC Brasil, tá? Que é uma plataforma que traz muitas estatísticas, é gratuito também, tá? Eles trazem várias estatísticas de número de defesas, de desarmes, gols sofridos pela adversária, enfim, muito completo, tá? E traz também análise dos confrontos, que eu acho que é bem bacana, tá? Então vale bastante a pena vocês ficarem de olho, tá? Mas voltando aqui para a tabelinha de zagueiros para a rodada, tá, pessoal? Lembrando, lá para o final a gente vai falar um pouquinho ali sobre os atacantes e meia, que eu sei que é o que vocês estão mais ansiosos, né? Mas enfim, nos zagueiros aqui, aí eu selecionei 5 jogadores que eu acho bem interessantes aqui para a rodada, tá? E tem outros 4 que eu selecionei que vai ficar exclusivo para quem é membro do canal, tá? Se você quer ter acesso, tem comparação aqui de goleiro, zagueiro, lateral, meia, eu vou mostrando aqui, mas em todas as posições eu tirei alguns nomes, claro. Quem é membro tem que ter um destaque principal, né? É R$ 4,99 por mês. R$ 4,99 por mês é baratinho aí, tá? Menos de R$ 1,50 por rodada. Você tem acesso a todas essas tabelas aqui de comparação, tem acesso a esse dossiê que eu falei aqui para vocês, o nosso time dos membros aí também, tá? Time exclusivo, acesso ao grupo do WhatsApp, tá? Então, se você quiser ter acesso exclusivo aí, R$ 4,99, tem um link aqui na descrição. E mais pra frente aí, pô, mas falta poucas rodadas, a gente vai ter sorteio de camiseta também, eu vou explicar melhor lá no grupo de membros, tá? Então, quem quiser virar membro, tamo junto aí, vamos que vamos. Quem não puder, se inscreve no canal também, já dá aquela moral, tá? Falando um pouquinho sobre os zagueiros, pessoal, eu acho muito forte, tá? Ele nem tá entre os mais escalados, então é uma peça para se diferenciar, o Arboleda do São Paulo, tá? Peguei a média aqui dos jogadores dos últimos 5 jogos, a gente vê um destaque para o Joaquim, 7,92, claro, o Joaquim tá voando baixo aí, mas o Arboleda não fica tão atrás, tá? Média de 6,74, o Arboleda tá jogando muita bola. Como eu falei, o São Paulo tem um potencial de SG para rodada, tá? O time do Cuiabá é um dos times que mais cedem desarmes para zagueiro, 14 desarmes cedidos aí.
O Arboleda tem tido média básica também, é um zagueiro que comete pouquíssimas faltas, né? No Campeonato Brasileiro inteiro ele cometeu acho que 4 faltas só. E vocês veem aí, 60% dos jogos, o Cuiabá cedeu mais de 3 pontos para zagueiros. É um dos times que mais tem cedido pontos para zagueiros, aí o time do Cuiabá. Tem cedido finalização de cabeça, o Arboleda vai bem na bola aérea. Para mim, é um cara excepcional, não dá para deixar de fora o Arboleda do São Paulo, tá? Eu gosto muito, vai estar aqui no meu time. Quem quiser uma opção mais baratinha ali, a gente tem também o Beraldo, né, como opção, um cara interessante também para escalar, tá? Falando um pouquinho sobre os zagueiros mais escalados, a gente tem o Gustavo Gomes e o Léo Pereira, né? Seriam os mais escalados aí para a rodada, né? O Gustavo Gomes, claro, foi expulso aí no último jogo, né? Então por isso que a média dele cai um pouquinho. Senão essa média teria ainda mais alta, tá? É um cara interessante. Só tomar cuidado que o time do Fortaleza não tem cedido tantos desarmes assim para zagueiros, tá? Então isso preocupa um pouquinho se a gente vê a média de pontos cedidos para zagueiros é um pouco abaixo do Fortaleza, então isso preocupa um pouco em relação ao Gustavo Gomes. Assim como o Léo Pereira também preocupa um pouquinho aí isso daí, tá? O time do Fortaleza tem cedido 2,43 pontos, né? Poucas finalizações, mas cede um pouquinho mais de desarmes, tá? O Léo Pereira, desempenho dele nos últimos jogos aí tem sido bem abaixo, uma média bem fraca aí, principalmente quando ele joga fora de casa, né? Então, que é o caso desse jogo. Então, toma cuidado um pouco, eu não escalaria os dois juntos, tá? Para mim, a zaga mais segura aí para a rodada seria Arboleda e Gustavo Gomes, tá? Para quem quiser se diferenciar, trazer nomes mais diferentes aí, eu destaquei para vocês o Joaquim e o Maurício Lemos, tá? Maurício Lemos, pelo que ele vem conquistando, né? Uma média básica bem legal. Só tomar cuidado que o Grêmio tem cedido pouco ponto para zagueiro, tá? Mas o Joaquim é uma peça bem interessante para quem quiser se diferenciar, tá? Então, uma zaga bem ousada. Arboleda e Joaquim é bem forte, tá? O Joaquim é uma média excelente, muita média básica. O time do Botafogo tem cedido muitos designs para zagueiro, tá? 80% de jogos, um zagueiro passou de 3 pontos. Você vê a média cedida aqui. Seria um time muito seguro aí para rodada, tá? Eu tô até com vontade de escalar ele, mas por enquanto acho que eu vou puxar mais pro Gomes. E aí, claro, tem análise aqui do parceiro do Gomes, o Murilo é uma opção viável. Como eu falei, o Beraldo é uma opção viável. O Nino, pessoal, é um cara mais focado no SG. A média dele não tem sido tão interessante assim. O Nino é um cara que não tem tirado muita média básica, então seria mais focando no SG mesmo, tá? E tem o Neres do Cruzeiro, uma opção aí boa e barata para vocês, tá? Mas por enquanto, como eu falei para vocês, até pela questão da valorização, né? O Gomes precisa de bem pouquinho para valorizar. Eu vou escalar ele aqui no meu time junto com o Arboleda. Claro, quem quiser uma defesa mais ousada, Arboleda e Joaquim é bem viável para a rodada, tá? Vamos agora para as laterais, e aí daqui a pouquinho a gente passa para o meio e para o ataque. E aí eu até coloquei na capa aí do vídeo, né? Quais são os melhores laterais para a rodada, né? E tá bem difícil escalar lateral nessa rodada. Trazendo aqui para vocês nossa tabelinha aqui de laterais, eu trago aqui a média que o jogador tem conquistado, a média básica que ele tem conquistado, número de desarmes cedidos para aquela posição. Então, por exemplo, quantos desarmes o Mateuzinho consegue, o time do América Mineiro cede para lateral direito e quantos pontos cede para lateral direito. E eu trago também quem que esse jogador vai enfrentar segundo Joga 10 News, né? Falei para vocês aqui que o Joga 10 News, falei do Cartão FC Brasil, outras plataformas. O Joga 10 News também é uma que eu uso bastante aqui para olhar as instalações dos times, quem que o adversário vai enfrentar, tá? Então é bem interessante a gente ficar de olho. Isso influencia muito os desarmes que o cara tem potencial de fazer, tá? Vou começar por um lateral que eu acho que é bem forte para a rodada, que é o Mateuzinho, tá? Como eu falei para vocês, eu não vou escalar o Léo Pereira, eu quero ter uma dobra do Flamengo, pelo menos na defesa. E aí o Mateuzinho, com o Tite, ele cresceu muito de desempenho. A gente vê a média dele aqui 7,63, 4,88 de média básica. Mas aí você pode me falar, pô, mas o América Mineiro tem cedido pouco ponto para lateral direito. É verdade, tem cedido, mas provavelmente, segundo o Joga News, vai ter uma mudança de perspectiva na escalação do América Mineiro, né? E eu acho que é muito importante a gente analisar isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O América Mineiro deve mudar a escalação com Felipe Azevedo jogando pelo lado esquerdo. Vai enfrentar o Mateuzinho. Até coloquei ele no Joga 10 News, né? E aí, no Footstats, que é um site que também traz bastante estatística, a gente tem os jogadores que mais perdem posse de bola, né? Eu trago lá também no nosso dossiê, em cada time, quais são os jogadores que mais perdem posse de bola, né? E aí, tacando no América Mineiro aqui, o Felipe Azevedo é esse cara que mais perde posse de bola, tá 97 já cedida, média de 3 perdas de posse de bola por jogo. Então, eu acho que o Mateuzinho tem um grande potencial de design para a rodada e também pela média básica que ele vem gerando, tá? Então, eu não deixaria de fora o Mateuzinho, vai ser minha primeira opção aqui de lateral na rodada, tá? Aliás, ele é um cara barato aí que tem bastante potencial para a rodada, Mateuzinho, tá? A segunda vaga, pessoal, acho que está bastante em aberto aqui de laterais, tá? Eu destaquei aqui 5 nomes bem fortes para a rodada.
O Marcelo, precisa ver se ele vai para o jogo, tá? O Fluminense jogou contra o São Paulo, o Fluminense vai poupar e vai começar a ter foco aí no Mundial, que vai jogar aí no final do ano. O Marcelo é um cara que vocês sabem que tem uma minutagem mais baixa, tem que ser preservado porque já é um cara mais veterano. Como ele jogou na quarta e o jogo do Fluminense é no sábado, se ele for pro jogo mesmo, tem que ficar de olho nisso. Se ele for pro jogo, ele deve ter uma minutagem mais baixa, tá? Os dados para ele são muito bons, ele tem gerado média básica. O time do Curitiba cede bastante desarme laterais esquerdos, tá? Então é interessante aí para a rodada, só tomar cuidado com a minutagem do Marcelo, tá? Um cara também que me agrada, que é mais ousado aí, né? Porque o Marcelo é mais seguro, ele tá. Quem quiser mais segurança, Mateuzinho e Marcelo, top para a rodada, tá? O de Plácido é um cara mais ousado, junto com o Marlon do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro, como eu falei, melhorou muito o desempenho dele nos últimos jogos aí, né? A gente viu nesses dois jogos da data FIFA. Pode ter um potencial de SG. E o Marlon é um cara que tem conquistado bastante pontos jogando fora de casa. A gente viu contra o Coxa 7 pontos de média básica, tá? Enfrenta o time do Goiás. Enfrenta o Alano, que é um cara que perde bastante a posse de bola, pode ser interessante. E o de Plástico. Teve uma queda aí, claro, com todo o Botafogo, mas dos jogadores do Botafogo da defesa, o de Plástico é o que tem desempenhado melhor aí no campeonato, tá? Tem jogado muita bola o de Plácido aí, tá? Conseguido bastante média básica. Em frente ao Soteudinho, vocês sabem que perde muita posse de bola, né? E tem o Hugo também, é um cara bom e barato, que eu acho que é viável pra gente escalar aqui na rodada, tá? O Hugo tem tido uma média legal, o problema dele é que a média básica dele tem sido meio baixa, mas destaque que o Cruzeiro cede muito ponto para laterais, tá? Isso já vem uma recorrência bem grande de bastante tempo, pode ser um cara bom e barato aí, tá? E destaquei alguns outros nomes que eu acho viáveis para rodada aí, pessoal. Piquerez do Palmeiras, tá? Vai enfrentar ou o Marinho ou o Pikachu, que perdem muita posse de bola. Vocês sabem, eu não estou trazendo aqui, tá exclusivo para os membros, mas vocês sabem que o Piquerez cresceu muito o desempenho jogando nesse sistema de 3 zagueiros, tá? Então é um cara bastante forte para a rodada. Tem o Juninho Capixaba, sempre muito regular. O problema é que o Inter não cede tanto ponto assim para lateral, tá? Destaque aqui o Bustos e o Guilherme Arana, tá? Os dois têm bastante potencial. Então, assim, eu ficaria Mateuzinho Naime e eu ficaria entre Marcelo, de Plástico e Marlon para quem tá cartoletas. Mais seguro. Mas eu quero trazer um nome ousado aqui, que não tá nessa tabela, por quê? É o Rubens do Atlético Mineiro, tá, pessoal? O Rubens está jogando como meio de campo, tá? Isso é um potencial que agrega muito para ele, tem jogado como meia. E daí, já vou destacar aqui a posição de meia, para a gente falar por que o Rubens vai ser minha opção, tá? Mas por que eu vou escalar o Rubens, né? Trazendo já aqui a opção de meio de campo, né? Falando um pouquinho sobre o sedimento do Grêmio, que é o adversário do Atlético Mineiro, né? O time do Grêmio tomou 13 gols aí nos últimos 5 jogos aí, né? Foram 5 gols e 6 assistências para atacantes, tá? 5 gols e 6 assistências para meio de campo. 32 desarmes, que é um potencial muito grande do Rubens. Em todos os jogos, um meia passou de 5 pontos e é disparadaço o time que cede mais pontos para meio de campo aí no Campeonato Brasileiro, tá? O time do Grêmio. Então, o Rubens, com esse potencial que ele tem, enfrentando o time do Grêmio que cede muito ponto para meia, tanto participação em gol como desarme, e aqui, ó, vamos trazer aqui no Cartola FC Brasil o Rubens, que é um cara que tem bastante potencial sempre. Cadê o Rubens aqui, ó? Vamos destacar ele aqui rapidinho. Pelo Cartola FC Brasil, né? É... Fez 2,3 contra o time do Goiás, 6 pontos contra o time do Fortaleza, 8,2 contra o Fluminense, 5 pontos aqui contra o Santos, e aqui contra o Corinthians, 7 pontos só de média básica. É um cara que gera média básica, jogando com meia, tem esse potencial. Eu vou escalar ele aqui no meu time para fechar a nossa lateral aqui com o Rubens do Galo, tá? Galão, quem sabe pinta um SG também, o Galo é a melhor defesa do campeonato, né? Mas vamos agora para meio ataque, pessoal. E eu sei, vocês já devem pensar, não tem muito o que falar, é Rafael Veiga, Arias e o Arrascaeta, né? Opa, Rafael Veiga, Arrascaeta e o Arias, né? Muita gente vai falar que não tem o que fazer, realmente são os 3 mais seguros para a rodada, tá? Até trazendo aqui as estatísticas, foram aqui eu trouxe os 3 principais aqui, o Arrasca, o Veiga e o Arias, tá? É os que precisam de menos minutos para participar de gol, realmente. É os que estão com uma melhor média aqui, estão gerando média básica também. Se você for tirar um desses caras aí, pessoal, eu tiraria o Veiga, tá? São 3 nomes muito fortes, a gente tem as estatísticas dele aqui. Se eu fosse tirar um deles para poder fazer uma aposta, eu tiraria o Veiga, tá? Desses 3 aqui, é o que tem a pior média aí nos últimos jogos, né? Vocês veem aqui, o Arias 10,20, o Arrascaeta 7,43, é o cara que precisa de mais minutos para participar de gol. Não tem gerado tanta média básica assim, eu já falei isso faz algumas rodadas. Aliás, eu sou palmeirense, mas eu tenho falado isso. O Veiga tem dependido muito da bola parada dele, né? Ele tem o pênalti e a bola parada que são muito favoráveis para ele, tá? Mas tem que tomar cuidado um pouquinho com isso. E tá que interessante, o time do Fortaleza
tirando esse jogo que ele jogou aqui, eu não sei como é que vai ser contra o Botafogo, a gente tem que olhar para ver como é que vai ser esse destaque aí. Mas nos jogos antes desse, o Fortaleza não tinha tomado nenhum gol e nenhuma assistência de meio de campo, nenhum meia tinha passado de 5 pontos enfrentando o Fortaleza. Não é um time que cede muitos desarmes, não tem tomado tanto gol assim. A gente vê que é o time que cede menos pontos para meio de campo, tá? Então, se você quiser tirar uma dessas peças, pelo Fortaleza está sendo muito pouco ponto para meia, e pelo Veiga tá um pouquinho abaixo de Arias Arrascaeta, teria que tirar ele, tá? E aí, nesse time aqui do canal, que eu busco mais umas opções mais ousadas para vocês, eu vou tirar o Rafael Veiga aqui do meu time, tá? Vou manter Arias Arrascaeta e vou passar nomes mais ousados aqui para vocês, tá? Falando um pouquinho aqui da tabela, eu trouxe aqui para vocês o Gerson. Acho que é uma opção viável quem quiser dobrar o time do Flamengo ali. O problema é que o Gerson não tem desempenhado tão bem assim, principalmente quando ele joga fora de casa, em termos de participação em gol. Mas ele tem gerado média básica, então acho que a dobra com o Gerson é super válida para a rodada, me agrada bastante para a rodada, tá? A gente tem o Ranieri, que é sempre um gênio da média básica ali, sempre muito forte, tá? A gente tem o Maurício Benítez, que tem desempenhado bem nos últimos jogos, né? Enfim, o Benítez, sabe se vai pro jogo, ele tá como dúvida ali, não joga 10 mil, né? Então, mas enfim, é um cara sempre muito forte, viável para rodada, né? Mas eu quero destacar para vocês, para quem quer ousar, dois nomes interessantes. O Zarate do Atlético Mineiro, como eu já destaquei aqui, o Grêmio é o time que mais cede pontos para meio de campo, tá? E o Zarate tem gerado bastante média básica nos últimos jogos, 4,43, então é um cara que tem potencial. O problema do Zaratio é que ele não tem participado muito de gol, né? Ele é um cara que não tá chegando tanto à frente. Então, é uma opção viável para quem quiser apostar. Eu vou tentar acercar esse meio de campo do Galo com o Rubens do Atlético Mineiro, tá? Mas acho que o Zarate é um nome legal. Minha aposta para a rodada aqui vai ser o senhor Vitor Bueno do Atlético Paranaense, tá? Tá jogando muita bola, tá? O Vitor Bueno, 202 minutos, comparável aí com o top 3 aí de meias da rodada, em termos de minutos para participar de gol. A média dele tá até melhor do que a do Veiga, tá? É um cara muito bom para a rodada. Diferente do que muita gente tem falado, tem gerado bastante média básica, quase 4 pontos de média básica. Enfrenta o Vasco, que é verdade, não tem cedido tantos pontos para meia assim. Mas aí, pessoal, um destaque que eu quero trazer para vocês aqui, histórico. Futebol é muito importante a gente analisar não só os números, né? E aí o Vasco tem tido muita dificuldade de jogar na Arena da Baixada. Estou trazendo aqui o Ogol, que é um site que traz esse retrospecto aqui. O Vasco nos últimos 5 jogos perdeu 5 jogos para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, tem muita dificuldade de jogar lá, tá? O Atlético Paranaense tem castigado o Vasco, né? O Atlético Paranaense é um time muito forte em casa. O Vasco não ganha lá faz mais de 10 anos, tá? E aí, outro destaque interessante aqui no SofaScore, se a gente vê, em termos de expected assists, que é o cara que mais gera assistências aí, gerações de assistência, o Vitor Bueno tá no top 3 aqui, ele tem gerado muita chance, é o coador de pênalti do Atlético Paranaense, é o cara que mais gera, que mais tá gerando bola parada ali no Atlético Paranaense. E destaque interessante, a gente quer trazer o nome aqui do Atlético Paranaense, né? Se a gente pegar os caras que mais, o Vitor Bueno é a melhor média aqui no SofaScore, e se a gente pegar os caras com mais gols e assistências do Atlético Paranaense, o Vitor Bueno é o terceiro. O primeiro é o Vitor Roque, que tá machucado, e o Paulo, que tá machucado. Então, Vitor Bueno é a principal peça aí do time, né? Enfrentando esse Vasco que tá precisando se recuperar, vai precisar da vitória, vai buscar o gol a todo custo. Então, vamos escalar o Vitor Bueno numa apostinha mais ousada aqui na rodada, tá? Cadê o Vitor Bueno aqui pra gente escalar ele, tá? Vitor Bueno do Cap é uma opção bem legal. E um último nome aqui de meio de campo mais ousado aí, os nomes do São Paulo, tá? Tem o Rames Rodrigues, que eu até coloquei na capa aí, acho que é um nome viável para rodada, e o Alisson do São Paulo, tá? O Alisson vem de 4 pontuações acima de 5 pontos, gerando muita média básica aí no Morumbi, é um cara viável para rodada, tá? E o time do Cuiabá é um time que tem gerado bastante média básica para meia, tá? Acevedo foi muito bem, Rincon também gerou média básica, Eduardo média básica, Matheus Bianchi média básica. Não tem tomado tantas participações em gol, então o Rames Rodrigues é uma opção mais ousada, mas o Alisson me agrada bastante aí, tá, pessoal? Então é basicamente isso, tá? Opções mais seguras, opções mais ousadas. E aí vamos escalar finalmente o nosso ataque, tá? Lembrando, a gente fez o vídeo, tá aqui no YouTube já, tá? Eu nem vou mostrar para vocês aqui o vídeo no YouTube, mas o vídeo já está no canal, em que eu analisei todo o ataque, tintim por tintim, mostrei o nosso dossiê da rodada, mostrei essa tabela aqui também para vocês, ó. A mesma tabela que eu trago para todas as posições, mostrei para atacantes também, tá? Bem detalhado, tá bem detalhadinho aí todas as opções. E aí eu trouxe uma análise diferente aí para vocês. Eu desenvolvi um modelo, eu falei para vocês que eu trabalho com análise de dados, eu desenvolvi um modelo para tentar trazer qual que é o score de cada jogador, tá? Jogador por jogador, eu fui trazendo qual o score dele ali, né? Quem é o jogador que tem a pontuação esperada melhor.
E lá no vídeo eu trouxe o top 5 de atacantes, segundo essa metodologia, que envolve o desempenho do jogador, o quanto o adversário está cedendo, o quanto o time dele está criando, quantos gols o adversário leva, tudo isso eu gero um modelo estatístico e trago quais são os jogadores com melhor score para a rodada, né? Destaque interessante aqui foi o Hulk do Galo, tá? Teve disparado o melhor score e é um cara que não tá entre os mais caros, então é uma opção bem legal para quem quiser apostar. E aí os outros 4 jogadores teve Hendrick, Paulinho, Soares e Pedro. Todos eles com uma pontuação bem parecida ali, né? Com scores bem parecidos, né? Então, qualquer um desses 4 que você escolher seria interessante. Eu acho muito forte na rodada você ter o Hulk no seu time, tá? Ele vai estar no meu time aqui, é uma opção até mais ousada aí, tá? É... E aí, desses 4, acho que você pode escolher 2, tá? O Soares é uma opção que muito forte, né? O cara que, até se a gente voltar na nossa tabela, é o cara que tá precisando de menos minutos para participar de gol, maior média, né? Mas enfrenta o Galo, que é um time que cede pouco ponto para atacante, tá? O Galo é a melhor defesa do campeonato, então acabei descartando ele. E eu acho que vale você escolher 2 desses 3 aqui: Paulinho, Pedro e Hendrick, tá? O ataque mais seguro para a rodada e com bastante potencial seria Hulk, Paulinho e Pedro, tá? Para a rodada. Seria o mais interessante, tá? Mas aí eu desenvolvi também, eu mostrei pro pessoal lá no vídeo, e até mostrando aqui o nosso time do canal aqui, a gente tinha, tirando o Hulk, 45 cartoletas para escalar, né? E eu desenvolvi uma planilha em que eu faço o seguinte, eu coloco aqui quantas cartoletas eu tenho para escalar, e aí o próprio planilha aqui gera quais são os melhores atacantes para mim, tá? Segundo as estatísticas, é um robozinho aqui de inteligência artificial, ele vem aqui e mostra para mim. Então, com o meu tanto de cartoletas, ele diz que o meu melhor ataque para a rodada seria Hulk, Paulinho e Hendrick. E é verdade, porque se eu escalar o Paulinho aqui no meu time, ó, deixa eu escalar o Paulinho aqui. Se eu escalar ele aqui no meu time, eu não tenho cartoleta, acho, para escalar o Pedro, né? Porque se eu escalar ele, eu ficaria sem cartoleta para escalar o técnico, né? Eu ficaria com 10 cartoletas e nem tem técnico disponível com 10 cartoletas, se eu não me engano, né? Deixa eu ver se tem. Ah, até tem. Daria para escalar, assim, colocar um Paulo Autuori, alguma coisa assim. Pode ser, vamos ver se a gente decide isso na live, tá? Vocês vão votar lá se vocês preferem Pedro ou se vocês querem mais na ousadia, tá? Como foco, assim, esse seria um time mais seguro. Como o foco do canal aqui é buscar uma opção mais ousada aí para vocês, trazer nomes diferentes, eu vou apostar na fase do menino que tá brilhando aí. Hendriquinho vai estar no nosso time aqui, tá? E assim fica o nosso ataque. Claro, seria o Pedro, seria uma opção mais segura. E fica assim, tá? Falando sobre o nosso técnico, para a rodada a gente fica com bastante cartoleta para escalar o técnico. Poderia ser o Pedro, e daí vocês escalariam técnicos mais baratos. Teria talvez, sei lá, o Mário Henrique aqui do Goiás, ou então o Paulo Autuori do Cruzeiro, um dos dois. Seriam os mais baratinhos, tá? Dos mais caros aqui, claro, o principal destaque é o Tite, tá? Do Flamengo, é um cara muito viável. Teria o Fernando Diniz também, bem interessante aqui para escalar. O próprio Felipão também pode ser um cara forte em casa, tá? Mas eu ficaria com esses. Ou Tite, ou Fernando Diniz, ou Felipão, tá? Dos disponíveis aqui, eu vou optar pelo Tite, tá? É o cara mais seguro aqui para a rodada. A gente fica assim, tá? E falando sobre o capitão, pessoal, claro, Pedro e Paulinho seriam opções viáveis. Eu vou fazer uma apostinha no Hulk, tá? Vou apostar nesse nosso modelo que a gente desenvolveu aí focando em estatísticas. Ele diz que o Hulk tem o melhor score para a rodada, então a gente vai botar a faixa no Hulkzão da massa aqui, ó. Faz o Hulk e é isso, pessoal. Escalando rapidinho aqui nosso plano de reserva, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? A gente deve fazer a opção do anti-negativo aí para a rodada, tá? Mas vou escalar o Cleiton ali, a gente escala na live esse anti-negativo, mas vou escalar o Cleiton aqui, é o segundo melhor potencial para mim na rodada. De lateral reserva, eu sei que é uma dúvida de muita gente, porque muita gente está escalando o Mateuzinho. Um interessante aqui que eu trouxe para vocês de bom e barato é o Hugo do Goiás, tá? É um cara que me agrada bastante, dos baratinhos, para mim é o melhor, tá? Zagueiro reserva aqui em relação ao Gustavo Gomes, é, de baratinho aqui, a gente teria o Neres ali do Cruzeiro. A gente tem o Beraldo, né? Cadê o Beraldo aqui? O Beraldo não tá aqui? Cadê o Beraldo? Tá o Alan Franco. Será que o Beraldo não vai pro jogo, pessoal? Enfim, se o Beraldo for pro jogo é uma opção. Como ele parece que não vai pro jogo, eu vou trazer aqui para vocês o Neres do Cruzeiro, tá? Acho que é uma opção barata, viável, mas claro, se o Beraldo for pro jogo, é um reserva muito bom para rodada, tá? De meio de campo, reserva para o Vitor Bueno. A gente tem o próprio Zarate, que eu comentei que é até uma opção ousada aí para quem quiser se diferenciar. E no ataque, um reserva para o Hendrick, Everton Cebolinha, tá? É um cara que eu até não comentei, mas se vocês olharem lá no nosso vídeo de atacantes que a gente trouxe ali, né? Que a gente trouxe mais opções,
Eu falei do Cebolinha com um potencial legal, Keno, Canóbio, Marcos Leonardo também tem um potencial legal para rodada, John Kennedy se for para o jogo. São vários nomes, quem quiser olhar mais, eu vou deixar o card aqui para vocês clicarem no vídeo de atacantes e dar uma olhadinha lá, tá? Mas é basicamente isso, tá? E assim a gente fecha o nosso time com banco de reservas. Ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas um vídeo bem completo aí para vocês. Como eu falei, quem quiser virar membro, ajuda demais, R$4,99. Vou deixar o Pix aqui. A gente sempre traz um conteúdo diferente. Quem não puder ajudar com R$4,99 sempre, mas puder mandar aquele R$1, R$2, ajuda demais. Quem não puder, se inscreve no canal, deixa aquele like que já tá top demais, pessoal. É isso. Até a próxima. Até nossa live lá. Falou!